Erros e acertos que batem na porta. Aqui farei alguns comentários sobre as medições de estudantes vinculados a uma disciplina de física experimental, né, de uma turma de futuros engenheiros civis. Começo com alguns recortes aqui dos erros apresentados nas planilhas dos estudantes. Os estudantes tinham que apresentar 7 medidas de largura de uma porta, tá? E o resultado dessas medidas deveriam vir dessa forma aqui, né? O valor médio, mais ou menos a incerteza combinada, certo? Essa era a primeira parte da prova, a segunda parte eu comento em seguida. Aqui o problema está na incerteza instrumental, tá? A gente vê que essa incerteza instrumental é incompatível com as medidas que aparecem aqui em cima, tá? Boa parte dos recortes que eu vou mostrar aqui tem problemas na incerteza. E na incerteza instrumental, como este aqui, que apresentou uma incerteza muito pequena em centímetros, tá? Também há um erro aqui no desvio, no cálculo, né, na fórmula para o desvio padrão da média, ao invés de usar n igual a 7, foi usado n igual a 10. Aqui, um aluno apresentou duas colunas, uma para as medidas em centímetros e outra aqui ao lado para as medidas em milímetros. Mas há uma incompatibilidade aqui em relação ao número de casas depois da vírgula que está associado com a incerteza, tá? Então, aqui a gente vê que a incerteza combinada, né, também tem a falha de surgir com 3 algarismos significativos quando deveria estar com apenas 2, tá? E também há um problema aqui de número de casas depois da vírgula, tá? Deveria ter o mesmo número de casas depois da vírgula, mas aparece 2 casas aqui para incerteza e uma casa apenas aqui na média. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? A média calculada corretamente, o desvio padrão da média, aqui estão, e o problema A está já aqui na incerteza instrumental, esse valor é subestimado, né? Supostamente esse valor estaria correto para uma incerteza dada em metro, tá? E depois aparecem aqui alguns erros mais graves, tá? Por exemplo, o resultado para a medida não está nem um pouco compatível com a estatística apresentada acima, tá? Aqui deveria ser o valor médio da largura, que aparece aqui, tá? No entanto, há um resultado que desconhecemos a origem. Outros recortes. Aqui, o aluno opta por apresentar 10 medidas e a sua incerteza também está incorreta, essa incerteza aqui está superestimada, tá? E o resultado é apresentado incorretamente aqui no número de casas depois da vírgula e também deveria ter um algarismo significativo a mais aqui na incerteza. Aqui a planilha apresenta as medidas em metros e a incerteza está incorreta, está superestimada, tá? Também a apresentação está incorreta, se eu olho o número de casas depois da vírgula. Aqui a gente tem uma incerteza instrumental em centímetros, que está superestimada, tá? E a apresentação do resultado também não está correta. Aqui tem 3 algarismos significativos quando deveria ser 2. Por fim, aqui há um erro também nessa incerteza, na apresentação aqui do resultado, né?
Valor médio, mais ou menos a incerteza, que deveria ser incerteza combinada, incerteza padrão combinada. Mas se eu olho para a incerteza padrão, aqui eu vejo que ela é bem maior do que esta que é apresentada aqui. Bom, esses são os erros que eu destaquei aqui, associados à primeira parte, que seria basicamente medir, apresentar essas medidas, né, 7 medidas de largura da porta, dando destaque, né, para a incerteza combinada. Na segunda parte, a ideia é saber se uma porta cuja largura é medida, tá, ou a média dessas medidas é compatível com um batente dado, né, uma largura de batente dado. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer essa transposição, né, do real para o modelo. Então, nesse modelo aqui eu tenho uma porta em laranja, o batente em vermelho, a largura da porta em laranja e a largura do batente em vermelho. A diferença de largura entre o batente e a porta é o que a gente está denominando aqui de desão, tá? Seria LB menos LP da porta. O valor esperado para essa diferença, né? Ou seja, o valor ideal para que você considere que a porta encaixe bem no batente é de 10 milímetros, mais ou menos 3. Tá? 10 mais ou menos 3 milímetros. Ou seja, é uma faixa que vai de 7 a 13 milímetros. Se essa diferença, né, obtida por nós, estiver dentro desta faixa, desse intervalo, consideramos que a porta encaixa bem. Aqui eu trago algumas medidas feitas por um aluno, tá? Ele utilizou três portas distintas para a obtenção dessas 7 diferentes medidas. Obteve aqui a estatística e eu coloquei aqui simplificada em milímetros. Tá? Ele obteve, então, uma largura da porta média aqui de 804, tá? Com uma incerteza de 1 milímetro. O aluno apresenta também o que foi dado para ele, a largura do batente, tá? Com uma incerteza de 7 milímetros, tá? Ou 0,7 centímetros. Ele identifica que o padrão da sua porta é o 3, cujo batente, então, vai ser de 81,5 centímetros, com uma incerteza de 0,7 centímetros. Tá? E o esperado, né, é uma diferença entre a largura do batente da porta, que deveria ter escrito batente e porta, né, para ficar nessa ordem, e o valor da positivo, né, em centímetros, né, 1 mais ou menos 0,3. A gente começa aqui fazendo alguns cálculos e simplificando um pouco o trabalho. Simplificando ao transformar o que é um intervalo em um ponto. Tá? Então, a gente vai desconsiderar, no primeiro momento, a incerteza. Então, o desão vai ser a largura média do batente menos a largura média da porta, obtida por ele. Fazendo essa subtração, a gente obtém 11 milímetros. 11 milímetros está aqui dentro do intervalo azulzinho, aqui, que é o intervalo esperado. Tá? Então, o valor médio obtido por nós para essa diferença, ele está dentro do intervalo esperado. Contudo, nós temos que considerar as incertezas. Não temos, quando fazemos uma medida, nós não temos um valor pontual, nós temos um intervalo. Bom, num primeiro momento, nós podemos simplesmente somar
essas incertezas, né? 7 milímetros para a incerteza do batente e 1 milímetro para a incerteza da largura da porta. Estaria 8 milímetros. Ou, de outra forma, a gente poderia fazer assim, ó, qual o valor máximo de adesão? O valor máximo é a largura do batente máximo menos a largura da porta mínima. Tá? Isso vai dar 822 menos 803, ou seja, 19 milímetros. O valor mínimo de adesão é obtido com a menor largura aqui do batente menos a maior largura da porta, tá? Isso aqui vai nos dar 3 milímetros. Aí eu vejo que esse intervalo encontrado, né, ou a distância obtida, vai de 3 a 19 milímetros. Extrapola, né, o intervalo azulzinho esperado aqui, certo? Então, isso aqui já poderia ser a resposta entregue pela turma, e era isso que eu estava esperando de boa parte de vocês, certo? Vocês responderiam assim, né, que havia risco de não dar certo esse encaixe da porta ou das portas nos batentes da casa nova, certo? Para ser um pouquinho mais correto, a gente deveria propagar a incerteza. Então, na obtenção dessa grandeza, né, via cálculo, nós temos que propagar incerteza. Então, esse desão é definido como a largura, né, do batente menos a largura da porta. Só que a largura do batente tem uma incerteza e a largura da porta também tem uma incerteza. Então, temos que propagar a incerteza para obter o sigma D. E essa aqui é a fórmula para a propagação, tá? Da incerteza. E ela é relativamente simples aqui, na verdade, resulta que a gente, para obter a incerteza da diferença de largura D, temos que fazer a soma em quadratura da incerteza, tanto para a largura do batente quanto para a largura da porta. Okay? A largura do batente, a incerteza, né, para a largura do batente é 7, a incerteza para a largura da porta é 1, e quando a gente faz essa soma em quadratura, nós ficamos com o resultado de 7,07 milímetros, tá? Mas, mantendo apenas um algarismo significativo, que é o indicado aqui, nesse caso, nós ficamos com a incerteza da diferença, adesão, 7 milímetros. E aí, o intervalo fica levemente menor aquele que tínhamos obtido pelo método mais intuitivo, certo? O desão vai ser 11, mais ou menos 7 milímetros, tá? Então, essa é a distância obtida. O esperado está aqui, 10 mais ou menos 3 milímetros. Então, aqui em rosa, eu coloquei o intervalinho obtido para essa diferença com a correção por propagação de incerteza. Tá? Ele também está extrapolando aqui o intervalo esperado. Né? Então, nós podemos dizer que a porta pode ficar muito larga ou estreita. Muita atenção, porque pode dar zebra na hora dessa mudança para a nova casa, certo?